irmãos, eu queria revisar de uma maneira menos breve do que talvez, pensando bem, fosse o indicado, mas eu acho que vai ser bom para a gente, pelo menos nessa terceira aula, revisar um pouco mais detidamente o conteúdo das outras duas aulas. E à medida que os estudos forem passando, necessariamente as revisões também vão ficando menores, senão a gente vai tomar o nosso tempo inteiro só com revisão, e esse, afinal de contas, não é o nosso propósito. A gente quer estar avançando. Mas veja, eu queria lembrar conceitos centrais que a gente tratou nas aulas anteriores, até mesmo com vistas a trazer o fluxo do estudo para uma continuidade lógica, para que a gente possa estar sempre lembrando. Devido à baixa frequência que a gente tem os estudos, eu acho que isso se faz ainda mais importante. Vê só, mas como a gente tem a bênção de estar assistindo os estudos que são gravados anteriormente, isso também ajuda a fim de que eu possa ter a minha consciência mais tranquila de passar de uma maneira mais rápida de um tópico para outro. Mas veja, em nosso primeiro estudo, o que foi que a gente fez? A gente introduziu o estudo desse tópico maravilhoso, que é a teologia do pacto, ou teologia da aliança, e a gente viu que esse é, de fato, um tema central por meio do qual a gente pode viver, ou aprender a viver, a nossa vida em sua plenitude. Quando a gente considera, como confessamos em nossos símbolos de fé, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, a gente a partir daí já começa a perceber que isso só é possível por meio de um relacionamento com Deus. A gente viu que todo relacionamento ele acontece dentro de parâmetros que regem ao inclusive definir a natureza daquele relacionamento, a fim de que aquele relacionamento possa produzir o fruto que lhe é devido. Veja, no caso do nosso relacionamento com Deus, a gente viu que o relacionamento ele é aquele relacionamento de intimidade que nos leva a glorificá-lo e, por conseguinte, ou por consequência, nos deleitarmos nele em nossa comunhão com ele. O versículo que a gente tem frequentemente citado, que nos lembra disso, é o Salmo 25, verso 14, que diz o seguinte, de acordo com a Almeida Revista Atualizada: a intimidade do Senhor, algumas versões vão ter a amizade do Senhor, é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É importante que você lembre aqui, como eu já falei anteriormente, que as palavras pacto e aliança, para os nossos propósitos aqui no estudo, elas vão ser tratadas como significando a mesma coisa, como sinônimos. Então, quais são os parâmetros, então, que Deus nos dá, a fim de que possamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele? É o pacto ou a aliança. Veja, a gente poderia ilustrar isso, a importância de entender o contexto e os parâmetros de um relacionamento para que a gente possa fruir dele adequadamente das maneiras mais variadas. A ilustração que eu usei inicialmente, que não é de maneira alguma original minha, é a ilustração de o meu relacionamento com os meus filhos, por exemplo. Eles precisam entender que eu sou o seu pai, não apenas o seu amigo, ainda que uma coisa não exclua a outra. Mas se eu fosse apenas seu amigo e eu quisesse dizer para o meu filho, filho, está na hora de ir para a cama, vá dormir agora. Veja, se ele me visse apenas como um amigo, ele ia achar, cara, que amigo metido, quem lhe deu o direito de me dar essa ordem? No momento, no entanto, em que ele me entende como seu pai, ele vai dizer, opa, é o meu pai que está falando comigo. Então, o parâmetro do relacionamento que ele tem, o entendimento que ele possui da natureza do nosso relacionamento, vai prover o contexto necessário para que o meu filho interprete as minhas atitudes e as minhas palavras para ele da maneira adequada. Veja, o contexto no qual, de maneira semelhante, Deus vai se relacionar com o seu povo nas Escrituras, é o contexto do pacto. Então, para que a gente entenda as palavras e as ações de Deus ao lermos a Bíblia, é muito importante, eu diria até essencial, que a gente entenda o contexto no qual essas relações, essas ações de Deus e as palavras do Senhor vão acontecer, e esse contexto é exatamente o pacto. Então veja, se o pacto é o contexto por meio do qual a gente vai entender o nosso relacionamento com o Senhor, e o nosso relacionamento com o Senhor é, afinal de contas, o nosso fim principal, a importância de conhecermos esse assunto se explica nesse momento.
Porque, veja, esse assunto ele é extremamente central a fim de que possamos, de fato, viver a nossa vida em nossa plenitude, que foi exatamente aquilo que eu comecei a dizer. Veja, em nosso primeiro encontro, outra coisa que a gente fez foi definir a teologia do pacto como sendo o estudo do propósito eterno antes da criação do mundo e imutável de Deus de reunir um povo para si mesmo. E ele faz isso através de um pacto ou de uma aliança. O estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si por meio do pacto ou da aliança. Em outras palavras, o que a teologia do pacto vai buscar demonstrar é o modo pelo qual Deus escolheu reunir um povo para si, em torno de si mesmo. E aí a próxima pergunta que sucede, logicamente, dessa conclusão é: o que é então um pacto? A gente tentou ficar com uma definição simples, que a gente pode engordar ela, pode deixar ela mais robusta à medida em que a gente estuda o desenvolvimento desse assunto nas Escrituras. Mas o nosso ponto de partida foi que um pacto é um vínculo entre duas partes que envolve tanto promessa de bênçãos quanto o cumprimento de deveres, que trará sobre si maldições ou punições caso esses deveres não sejam cumpridos. Então, um vínculo entre duas partes que envolve tanto a promessa de bênçãos quanto o cumprimento de deveres. Veja, a gente viu que os nossos estudos também serão centrados em 3 pactos que vão dar a base, serão os pontos principais mediante os quais a gente vai desenvolver o nosso entendimento desse assunto. O primeiro é aquele pacto da redenção, que acontece na eternidade, antes da criação de tudo, entre as 3 pessoas da Trindade, com vistas a traçar o que chamamos de o plano da redenção. Tá? A gente vai estudar isso no momento futuro. O segundo é o pacto das obras, que é o primeiro pacto que aparece na Bíblia, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, que é aquele pacto entre Deus e Adão. É o primeiro que aparece na Bíblia. E o terceiro é aquele pacto que vai desde Gênesis 3 até o final da Bíblia, conhecido também como pacto ou aliança da graça, que Deus estabeleceu com Adão e foi desenvolvendo até a sua consumação em Jesus Cristo. Tá? Então, veja, a gente também, no último encontro agora, no nosso segundo encontro, a gente procurou determinar, responder, estabelecer a convicção ou fortalecer a convicção já existente no coração de vocês de que esse pacto da graça, que começa em Gênesis 3 até o final da Bíblia, ele é uma só aliança. Não são várias alianças em uma. Aquelas coisas que a gente chama aliança com Davi, aliança com Moisés, aliança com Abraão, são, na verdade, a gente chamou de administração ou estágio de desenvolvimento, seria um sinônimo para isso, do pacto da graça. A cada momento em que Deus ele se revelava de uma maneira específica, chegando-se a um servo específico, nessa sequência, Noé, Abraão, Moisés, Davi, ele ia revelando um pouco mais e constantemente avançando, não começando do zero a cada administração. E a gente viu que existe essa unidade entre cada uma dessas administrações e a Bíblia deixa isso muito claro. Alguns exemplos que a gente viu, por exemplo, foi que o êxodo do Egito sob Moisés, ele foi impulsionado pela promessa que Deus fez a Abraão. A gente viu isso em Êxodo capítulo 2, versos de 23 a 25. A gente viu também que o rei Davi, antes da sua morte, exorta o seu filho Salomão a se manter nos caminhos da lei do Senhor. Lei esta que foi entregue a Moisés anteriormente. Veja como uma coisa não nega a outra, mas é um constante avanço que possui uma unidade. E essa exortação de Davi está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. A gente viu, para usar uma passagem que resuma tudo, que a promessa a respeito da nova aliança, que seria assim consumada por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, podia ser chamada a administração de Cristo, ela demonstra claramente, essa profecia de Ezequiel 37, 24 a 26, demonstra claramente que essa administração de Jesus Cristo, que a gente chama de nova aliança, ela não é uma entidade separada do Antigo Testamento, mas ela é a consumação de tudo aquilo que Deus vinha fazendo, é o clímax, é a demonstração, é aquilo que um teólogo no passado falou, é como se todo esse santuário aqui estivesse com as luzes apagadas e você não pudesse ver nada que está aqui, de repente as luzes se acendem e você consegue ver tudo que está aqui.
É isso que a nova aliança faz. Ilumina quando a luz do mundo vem. Então, o que é que acontece? Ezequiel 37, versos de 24 a 26, você vai ver, o profeta vai fazer alusões a cada uma dessas administrações, Abraão, Moisés, Davi, culminando na administração de Cristo, mostrando que aquela é um clímax, o desenvolvimento, a glória de tudo, e não uma entidade separada, como muitos desejam fazer, muitas vezes tornando o nosso Antigo Testamento totalmente inútil por meio dessa teologia tão perigosa, meus irmãos. E veja, por meio disso, a gente consegue entender, como vimos, que todas, de fato, as promessas de Deus, as indicações, as instituições, tudo foi cumprido no Senhor Jesus Cristo. E a gente vê isso claramente em passagens como Lucas, capítulo 24, quando Cristo está falando com seus discípulos, e em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, quando Paulo vai falar que todas as promessas de Deus encontram o seu amém no Senhor Jesus Cristo. Então, veja, além de estar delineada na própria estrutura da palavra de Deus, como assim uma aliança está fazendo referência à outra, mostrando que elas são uma unidade, mostrando que é uma continuidade ali. Além disso, existe também uma unidade temática que une todos essas administrações pactuais. E esse tema ele está inclusive inserido na nossa definição do que é a teologia do pacto, que é o propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si mesmo por meio do pacto. Então, qual é esse tema que está ali como um refrão na Bíblia o tempo todo? Eu serei o teu povo, eu serei o teu Deus, vós sereis o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. Esse sempre foi o propósito, e esse será o cumprimento, essa é a grande glória da conclusão da revelação do Senhor nos novos céus e na nova terra. Então veja, eu vou deixar aqui a revisão e vamos avançar nos nossos estudos hoje, refletindo um pouco no pacto das obras. A gente não vai esgotar esse tema hoje, meus irmãos. Esse tema é tão rico que eu fiquei pensando, cara, 1, 2 ou 3 estudos de repente nesse aqui, mas eu acho que eu vou ficar em 2, mas eu não vou prometer, tá? Vamos ver até onde a gente vai hoje. A coisa mais importante que eu quero é que vocês entendam a profundidade, a beleza da palavra de Deus e como ela apresenta coisas gloriosas para a gente. E é incrível como esse pacto que vai tratar nos capítulos iniciais da Bíblia, que por sinal, esses capítulos iniciais da Bíblia, eles funcionam quase que como uma semente. Se você for parar para pensar na palavra de Deus como uma árvore, esses capítulos são de fato a semente ali, que tem toda a informação genética, por assim dizer, que vai ser desenvolvida no resto da Bíblia. Por isso eles são tão ricos, cada palavra ali pesa 1 tonelada, tem tanta coisa para a gente cavar ali. A gente não vai cavar tudo, claro, mas eu queria que os irmãos entendessem certas coisas que vão abrir maneiras de vocês entenderem a sua Bíblia no nível mais profundo e, por meio dela, desfrutarem de um relacionamento mais íntimo com o Deus de vocês, a fim de que vocês possam, assim, glorificar a Ele e deleitar-se nele para sempre. Então, vamos pensar agora no pacto das obras, ok? Pacto das obras. A gente está começando hoje, vou chamar esse Pacto das Obras, parte 1. A gente já viu que a teologia da aliança, ou teologia do pacto, é a espinha dorsal da Escritura, porque ela é a própria estrutura por meio da qual Deus decidiu se revelar ao seu povo de uma maneira especial. Como assim de uma maneira especial? Vocês já ouviram a expressão revelação geral? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, e a revelação está para todo mundo lá, geral, genericamente, e a revelação especial de Deus na palavra, no sentido de que ela é especialmente dedicada ao seu povo, que possui o seu espírito, por isso que a palavra, ela se discerne espiritualmente. Você veja isso. Então, dentro da própria estrutura da palavra, a gente vê que o pacto ou a aliança das obras é a primeira aliança que é apresentada para a gente. Ao decorrer da história, essa aliança que Deus estabelece com Adão tem recebido vários nomes. Eu prefiro o pacto das obras justamente porque eu creio que seja o nome mais utilizado ao decorrer da história. E é um nome perfeitamente bom, como veremos. Mas vale a pena a gente mencionar alguns outros nomes, porque eles inclusive vão aparecer nos nossos documentos confessionais, que obviamente a gente encoraja os irmãos a estarem estudando, como a nossa confissão de fé e os nossos
catecismos. Por exemplo, em algum momento você vai ler na Confissão de Fé e nos catecismos essa aliança, esse pacto sendo chamado de pacto da vida. Por que está sendo chamado de pacto da vida aqui? Quando ela é chamado de pacto da vida, a ênfase está na promessa que Deus fez nesse pacto. Se o pacto fosse cumprido, o homem receberia vida eterna. A gente vai ver isso, principalmente no nosso próximo estudo aqui. De outro modo, essa palavra, esse pacto, ele também é chamado de pacto da criação, por alguns estudiosos e pelos nossos símbolos de fé também. E, obviamente, o que está sendo enfatizado nesse momento é a circunstância no qual esse pacto foi firmado entre Deus e o homem, circunstância essa que foi a criação de todas as coisas. Então, pacto da vida, pacto da criação. Mas, independentemente da forma que vocês viram, se alguém chamar de um nome diferente de pacto das obras, está errado, está muito ruim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu prefiro o pacto das obras porque eu acho que é o nome que é mais utilizado, então facilita a comunicação da nossa ideia. Mas o que é mais importante do que o nome que a gente vai utilizar, dentre essas alternativas que são também válidas, é a gente entender a natureza dessa aliança. Porque entender a natureza dessa aliança é algo crítico para que a gente possa entender a teologia do pacto de maneira adequada. E por meio dela, sendo ela a espinha dorsal da Bíblia, a gente entender bem a própria Bíblia. Então, veja, a primeira pergunta que a gente deve lidar, eu creio, porque vocês vão ouvir e talvez nunca ouçam, mas talvez ouçam, isso pode gerar uma certa apreensão em vocês, mas a primeira pergunta que eu acho que deve ser respondida e que normalmente é respondida, inclusive em estudos tratando desse assunto, é: seria o pacto das obras de fato uma aliança? Seria o pacto das obras de fato um pacto? É justo a gente chamar isso aqui que acontece nos primeiros capítulos de Gênesis de pacto? Eu acho que isso é uma pergunta importante da gente refletir, porque, veja, teólogos que conhecemos, inclusive admiramos, contestam o fato da gente chamar esse arranjo, esse relacionamento aqui entre Adão e Deus como uma aliança. Um deles é um dos meus heróis, o John Murray, que foi professor do seminário de Westminster, inclusive um membro e pastor ordenado na OPC, denominação essa que vocês aqui são conectados. Ainda que o Murray não gostasse de se referir a esse arranjo aqui como um pacto, isso não significa que ele era um herege de jeito nenhum, porque ele mantinha uma distinção clara entre a forma de Deus lidar com o homem antes da queda, ou seja, por meio das obras, e uma forma de Deus lidar com o homem após a queda, ou seja, pelo princípio da graça. O grande problema que vocês vão ver muitos que negarem a existência do pacto das obras é que eles querem exatamente fazer com que a gente fuja da eleição particular de indivíduos. Esse é o caso do Karl Barth, por exemplo. Eles querem evitar, porque a partir do momento em que você entende que há um pacto que exigia obediência pessoal, você vai ter que exigir obediência pessoal no pacto da graça também. E aí, no caso, a questão da expiação de Cristo sendo pessoal vai estar claramente conectada a essa questão. A gente vai ver mais isso no futuro. Mas veja só, por que essa pergunta é importante? Eu queria que vocês parassem para pensar comigo. A nossa confissão vai chamar esse arranjo que existe entre Deus e Adão de pacto. E uma das principais razões pelas quais o Murray vai se opor a essa nomenclatura é que a palavra pacto não está presente nos primeiros capítulos da Bíblia aqui. E isso, de fato, é verdade. Não tem a palavra pacto aqui. Mas essa consideração dele não é tão conclusiva como ele pensava ser. Afinal de contas, a Bíblia vai possuir exemplos de situações onde há o estabelecimento de uma aliança, onde a palavra pacto não está lá. Mas a própria Bíblia, mais adiante, vai se referir àquele momento como sendo uma aliança. Um exemplo que muitos utilizam. Em 2 Samuel capítulo 7, a gente vai ler a respeito de uma aliança que está sendo estabelecida entre Deus e Davi. No entanto, a gente não encontra a palavra pacto naquele texto de 2 Samuel. E se a gente fosse impor o parâmetro que o professor Murray colocou, que já que não tem a palavra pacto ali, não poderia ser um pacto, a gente estaria diante de um problema, porque a própria Bíblia vai fazer isso. Lá no Salmo, capítulo 89, versículos de 3 a 4, o salmista vai citar aquela ocasião de 2 Samuel 7, e é assim que ele vai se referir àquela ocasião.
Deus falando, né? Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então veja só, a palavra pacto não estava lá em 2 Samuel 7, mas aí o salmista, inspirado lá no Salmo 89, vai se referir àquela situação como sendo um pacto. Logo, não é necessário para que um pacto exista que a palavra pacto esteja lá, mas a ideia deve estar presente. Veja, deixa eu ilustrar isso para vocês. Imagine que eu estou conversando com um amigo, tomando um café, e de repente ele recebe uma ligação. E aí ele, só um minutinho, eu preciso atender isso aqui. Olha, cara, vê só, ele está aqui no telefone, não vou ficar com o dedo aqui não, mas imagina que ele está falando. Ó, vê só, tá tudo certo para amanhã? Ah, tá bom, eu já comprei aqui a bola. Olha, você vai levar a rede? Ah, tá certo. Olha, vai alguma menina, porque da outra vez que a gente estava jogando, a gente deu umas cortadas muito fortes e as meninas reclamaram, não foi? Será que vai menina ou vai ser só a gente dessa vez? Ah, tá bom, então tchau, tchau. Do que é que ele está falando? Ele está falando de vôlei. Cortada, rede, bola, está tudo lá. Mas ele não falou a palavra vôlei. O que importa é a gente ver se o conceito, se a ideia, se a realidade está lá, mais do que propriamente a palavra. Então veja só. Além disso, a gente tem duas passagens bíblicas que apontam e nos ajudam a entender que, de fato, o que existia aqui entre Deus e Adão era, de fato, um pacto. E quando a gente chegar no pacto da graça, principalmente, a gente vai ver como é importante. Por que eu não estou só discutindo uma discussão semântica aqui, de entender que isso aqui é um pacto, de fato? Veja, duas passagens vão nos ajudar aqui. A primeira já nos demonstra que havia um pacto vigorando, já em vigência, no momento em que, pela primeira vez, a palavra pacto aparece na Bíblia. Essa passagem é Gênesis 6, 18. Essa é a primeira vez que a palavra pacto aparece na Bíblia. A gente lê assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Veja, é consenso entre os estudiosos de que essa linguagem traduzida aqui como estabelecerei a minha aliança não se refere a uma inauguração de uma aliança, mas é no sentido de uma perpetuação de uma aliança que já é existente. Claro, ele não está falando aqui da aliança do pacto das obras, ele está falando da aliança, continuará a aliança da graça, que foi estabelecida com Adão quando ele falhou no pacto das obras. Tá? Não é esse o ponto que eu estou falando aqui, mas o ponto que eu quero que você veja é que, ainda que o pacto que estava vigente não fosse o pacto das obras, essa passagem nos ajuda a enxergar, tá? Que quando pela primeira vez a palavra pacto ou aliança aparece na Bíblia, já tinha um pacto ou aliança vigorando. Logo, a inauguração de um pacto ou de uma aliança não está necessariamente ligada, atrelada de uma maneira necessária à expressa presença da palavra pacto ou aliança. Sendo assim, essa objeção de que não temos um pacto de obras cai mais uma vez. Uma segunda passagem, a última que eu vou citar aqui, eu poderia ficar só falando sobre isso, porque essa é uma discussão que vem de muito tempo, mas eu não vou, não se preocupe. Uma segunda passagem que eu queria destacar aqui para vocês é uma passagem de Oséias 6, 7, que sempre vai estar presente quando essas discussões vão ser feitas. E a passagem de Oséias 6, 7 diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles, meu povo, transgrediram a aliança com Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, ou foram infiéis a mim. Acho que só Ricardo fala, não seja aleivosa comigo, mas ninguém mais usa essa linguagem, né? Aleivosamente contra mim, ou foram infiéis a mim. Veja, existe um certo debate aqui nessa passagem, se a palavra Adão aqui, que é o hebraico Adam, se ele se refere aqui, essa palavra se refere ao primeiro homem, Adão, ou pela humanidade em geral, porque a palavra hebraica para a humanidade é a mesma, Adam, ou se é um lugar, que também é Adam, que é citado lá em Josué 3,16. Mas, assim, de uma maneira muito boa, a Bíblia em português traduz não como Adão esse lugar, mas como Adã,
porque claramente essa é a pior opção de todas. Há uma discussão, o que é que ele está se referindo aqui, Oséias? Ao lugar, à pessoa, Adão, o primeiro ser humano, ou à humanidade em geral? Veja, é muito improvável que seja o lugar. Primeiro, porque esse é um lugar bastante obscuro. A gente não ouve mais nada a respeito desse lugar, nem mesmo na literatura extra-bíblica daquele momento. Então, veja, ele está falando de um evento que, porventura, teria acontecido num lugar que a gente nunca ouviu falar, com vistas a convencer o povo de um ponto. Olha, se eu quero convencer alguém de alguma coisa, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece. Eu não vou usar um exemplo obscuro que ninguém conhece, todo mundo vai ficar, hã? O que você está querendo dizer com isso? Então, veja, as duas melhores opções aqui são ou está se referindo a Adão, o primeiro ser humano, que é o que eu acho, ou ele está se referindo a Adão como uma expressão geral para a humanidade. Eu não vou dedicar o tempo aqui para defender o que eu acho, porque, independentemente de qual seja a opinião que você adote um dia, que se você tiver o interesse de estudar essa passagem com mais profundidade, ela não vai fazer diferença para o nosso ponto aqui. Independentemente se Oséias está se referindo a Adão, o primeiro homem, como Adão, como humanidade em geral, isso vai apontar para o fato de que o que a gente tem em Gênesis 1 e 2 era, de fato, um pacto ou uma aliança das obras. Por quê? Veja só, ainda que esse verso se refira a Adão especificamente, ou à humanidade de maneira geral, ele ainda precisa ser entendido como estabelecendo um pacto entre Deus e Adão antes da queda. Veja só, ainda que você entenda, porque se você entender como eu, que é uma referência a Adão, a pessoa, acabou, o problema está resolvido. Mas se você entender como uma referência à humanidade em geral, isso ainda aponta para uma existência de um pacto antes da queda, que a gente chama de pacto das obras. Por quê? Perceba que Deus não está, nessa passagem de Oséias 6,7, falando com o seu povo Israel. Ele está falando com a humanidade em geral aqui. Esse Adão aqui seria, de acordo com a opinião dessas pessoas, a humanidade em geral. Para que a humanidade em geral tivesse quebrado uma aliança, que é o que Oséias fala aqui, é preciso que haja um pacto entre Deus e a humanidade em geral. Um pacto que estabeleça todo mundo, que toque todo mundo. E não existe outro pacto que faça isso, senão o pacto que Deus estabeleceu com Adão e, por meio dele, toda a humanidade. Porque, veja bem, todos descendem de Adão e, portanto, herdaram dele. Aquilo que a gente chama em teologia o pecado original. Só existem duas possibilidades para um ser humano. Ou ele está em Adão, ou ele está em Cristo, e a gente vai ver como isso acontece no Pacto da Graça. A gente já sabe, né? Muita gente já sabe de maneira assim clara que é o Evangelho, pura e simplesmente. Mas só existem essas duas possibilidades. Então, ainda que ele esteja se referindo a Adão, o indivíduo, ou a Adão como humanidade, é necessário que seja um pacto que abarque toda a humanidade, e todos nós nascemos no Pacto das Obras, mortos em nossos delitos e pecados, mas recebemos vida em Cristo quando fazemos parte agora nele do pacto da graça. Está claro isso, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Tá bom. Tendo estabelecido isso, vamos lembrar aqui a nossa definição de pacto. Obrigado, cara. Um pacto, ele é um vínculo entre duas partes que envolve tanto promessa de bênçãos, quanto o cumprimento de deveres. E diante disso, a pergunta diante de nós é a seguinte: acaso o registro bíblico de Gênesis 1 a 3, ainda que não tenha a palavra pacto lá, nos apresenta um relacionamento com esses parâmetros? A resposta é sim. Muitos poderiam até titubear em responder essa questão, até porque muita gente vai resumir o pacto das obras, aquela passagem de Gênesis 2, 16 a 17, simplesmente a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muita gente vai dizer, isso é o pacto das obras.
No entanto, essa proibição é apenas parte do pacto das obras, e resumir todo o pacto das obras a ela traz algumas consequências práticas. Eu vou começar o nosso próximo estudo falando sobre algumas dessas consequências práticas, mas por hora eu queria que você notasse que resumir o pacto das obras apenas àquela ordem de não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria limitar toda uma aliança, todo um relacionamento a simplesmente uma ordem, um mandamento. Ainda que um pacto ele possua mandamentos e obrigações, ele é, como a gente tem visto, bem mais do que isso. Por isso eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho mais nessa porção inaugural aqui das Escrituras, que é tão rica, como eu falei no começo, é como uma semente que contém tudo o que vai desabrochar no decorrer do processo de revelação da palavra de Deus. E já que a gente está falando de aliança aqui, deixa eu mostrar para vocês como os primeiros capítulos da Bíblia enfatizam bastante o aspecto relacional de Deus com o homem. Veja, a gente pode dividir a narrativa da criação em duas partes, aqui nesses dois primeiros capítulos. A primeira parte vai do começo, 1 até o versículo 3 do capítulo 2, onde Deus vai dar a gente um parâmetro do seu gênio, do seu poder criativo, onde Ele vai organizar todas as criaturas em seus respectivos espaços ou habitats. E a segunda seria do capítulo 2, versículo 4, até o verso 25 do capítulo 2, onde a Bíblia ali vai mostrar todos os contornos do relacionamento pactual que existe entre criatura e Criador, e a coroa especificamente da sua criação, que é a humanidade, o homem. Veja, ao decorrer do capítulo 1, nessa primeira parte, a gente percebe que todos os seres vivos, eles são criados de acordo com as suas espécies. E fez isso de acordo com as suas espécies, e fez aquilo outro de acordo com as suas espécies. Isso é praticamente um coro que vai sendo repetido, repetido, repetido. É repetido 5 vezes só nos versos 24 e 25 do capítulo 1. E essa repetição é um instrumento literário do autor hebraico, ali no caso Moisés, que visa chamar a tua atenção para o elemento diferente da narrativa, que nesse caso aqui é a criação do homem. Porque no momento em que Deus ele se dispor a criar o homem, ele não vai mais nem usar essa expressão conforme as suas espécies. O que é que ele vai fazer agora? Façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então veja só, dessa maneira Deus marca o ser humano como peculiar na criação. E, portanto, por essa sua peculiaridade, em especial de ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele possui um potencial de desfrutar de um relacionamento único com o seu Criador. E essa suspeita que esse verso traria para nós é apenas confirmado quando vemos não só a estrutura do relato da criação, que visa centralizar tudo no sabate ou no sábado, que é o momento de comunhão mais plena que temos com o nosso Criador, como também o fato de que o próprio fôlego de vida é transmitido pelo próprio Deus diretamente para o homem. Veja, Adão, então, ele possui a imagem divina, e durante essa narrativa toda de Gênesis, a gente vê que essa imagem ela vai ser refletida tanto no que Adão deve fazer, como em quem Adão deve ser. E aí a gente tem a segunda parte, né? A gente começa em Gênesis 2,18, por exemplo, a gente ainda aprofunda o nosso entendimento a respeito da imagem de Deus no ser humano. Após uma sequência novamente de várias repetições, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. Logo em seguida a gente vê um elemento estranho em Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Veja, a única coisa que Deus declarou como não sendo boa era a solidão de Adão. Alguns podem até se perguntar, como assim? Veja, Adão ele não possuía pecado. Ele habitava num paraíso cercado de tudo que ele precisava e, acima de tudo, ele desfrutava de uma comunhão única com o seu Criador. No entanto, é muito interessante a gente observar que a ausência de pluralidade na existência de Adão era algo que impedia ele
de refletir a imagem de Deus em toda a sua potencialidade. O que é que a gente tem, por exemplo, em Gênesis 1, 26? É exatamente aquela passagem que eu acabei de me referir a vocês. Façamos. É Deus referindo-se a si mesmo no plural. E qual é o significado disso? Olha, você não vai ter aqui como se fosse Moisés já ensinando para você a doutrina da Trindade. Isso aí ainda não estávamos lá no processo da revelação. Mas, como um professor meu costumava dizer, ainda que não tenhamos aqui uma revelação plena da doutrina da Trindade, essa forma de se articular, ela é coerente com aquilo que a gente vai aprender a respeito de Deus. E não tem porquê a gente, como cristãos, ainda que o texto imediato ali não estivesse se referindo exatamente a isso, a gente entender que aqui há uma reflexão da Trindade, porque é consistente com aquilo e a gente já recebeu a luz, portanto, ignorar a luz que a gente recebeu para ler o que a gente está lendo aqui agora seria de fato tolice. Então veja, a gente entende que Deus ele é, a gente como crente, como cristão da Nova Aliança, a nós já foi revelado que Deus é um ser plural, é um ser triuno, é 3 pessoas em um Deus. Veja só, a despeito do que a gente vai entender de qual foi o propósito exatamente original ali de se referir a Deus como no plural, um plural de suficiência, um plural de majestade, tem tantas teorias, mas a gente sabe que Deus é Deus trino. Por isso, a falta de pluralidade no ser humano naquele momento o impedia, e isso é importante da gente perceber, de refletir a imagem de Deus de uma maneira que tivesse todo o seu potencial. Isso faz a gente entender o cuidado de Deus com o homem, com a humanidade, o amor que Deus tinha nesse pacto, que muitas vezes é retratado como se fosse uma coisa totalmente contratual, fria, porque é chamado de pacto das obras, mas o amor de Deus ele está muito claro ali, ele é sempre central, até porque Deus ele não tem amor, ele não simplesmente é amoroso ocasionalmente, ele é amor e Deus não pode deixar de ser aquilo que ele é a única coisa que Deus não pode fazer. Então em tudo que Deus faz, o seu amor está presente, e fica muito claro isso no cuidado que Deus tem ao prover ao homem a capacidade de refletir ao seu ser por meio da pluralidade que ele lhe dá através de Eva. Veja, interessantemente, Deus ele lida com a gente como seres inteligentes que somos. Ele utiliza, sempre utilizou meios, como ele utiliza ainda hoje, como a palavra, um meio para que a gente possa aprender sobre ele e desfrutar e deleitar-se nele eternamente. Veja que Deus não criou Eva imediatamente, mas ele fez com que animais aparecessem diante de Adão, e ali, ao exercer domínio, ao dar nome aos animais, ele pôde perceber que havia uma certa coisa faltando para ele. Todos os animais ele via macho e fêmea, macho e fêmea, e ele não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea, literalmente uma auxiliadora comparável a ele, como ele viu nos animais. E veja, talvez a solidão dele pesou no coração naquele momento e ficou muito claro para ele aquilo, e Deus fez com que, as Escrituras vai nos falar, que Deus fez com que Adão caísse num sono profundo, e a partir daquele contexto, ele abençoa Adão com Eva. Eu sempre, quando eu estou lendo essa parte das Escrituras, eu me lembro do Salmo 127, versículo 2, que aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Foi exatamente isso que Deus fez com Adão aqui. Deus mostrou a ele a sua necessidade, a fim de que ele percebesse essa necessidade, com o objetivo de atendê-la, com o objetivo de suprir aquela necessidade, claramente demonstrando o seu amor por meio dessa aliança que dá contexto e parâmetros ao relacionamento que ele tem com Adão. Mas todo relacionamento, para que ele se desenvolva e frutifique, como a gente vem falando, ele precisa de um contexto, e esse contexto ele vai trazer consigo parâmetros, assim como o relacionamento de um pai com um filho tem os seus parâmetros, de um patrão com seu funcionário tem os seus parâmetros, e assim sucessivamente. Veja, historicamente, os parâmetros desse chamado Pacto das Obras têm sido divididos em gerais e especial. O Palmer Robertson, que tem um livro, O Cristo dos Pactos, que eu recomendei para vocês, que está em português, ele fala genérico e focal, ou aquele que tem um foco mais, digamos assim, precisamente lá focado, como a foto quando você quer dar um enfoque ali numa coisa específica. Veja, os parâmetros gerais, eles são também conhecidos como as ordenanças, ou mesmo os mandatos da criação.
A gente vai começar a falar sobre eles agora para concluir o nosso estudo. O parâmetro especial ou focal, que vai ser o foco do próximo estudo, é aquele teste central do pacto, que é aquela proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a passagem especial de Gênesis 2, 16 e 17. Então veja, tanto os parâmetros gerais, que são os mandatos ou ordenanças da criação, quanto o parâmetro especial, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eram necessários e exigidos de Adão. E a desobediência de Adão a qualquer um deles traria consigo a queda. A linguagem da nossa confissão de fé, a gente vê que Deus exigiu de Adão que ele tivesse uma obediência perfeita e pessoal. A gente vai ver isso no capítulo 7 da nossa confissão. Sendo assim, meus irmãos, qualquer transgressão de uma ordem que Deus desse destruiria o pacto das obras, como destruiu, e traria consigo a queda de toda a raça humana. É o que é bastante claro que aconteceu, como a gente vê, por exemplo, em Romanos 5 e 1 Coríntios 15, mostrando que por meio da transgressão de Adão veio a iniquidade, o pecado sobre toda a raça humana. Então vamos, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, eu queria ver pelo menos dois parâmetros ou mandamentos genéricos, ou mesmo mandatos da criação. Eu queria que a gente visse pelo menos dois hoje, e aí a gente vê mais dois na nossa próxima aula, e trata também da questão do teste especificamente ali, do fato do homem ter desobedecido uma ordem direta de Deus. E aí a gente segue com várias aplicações que isso tem, não só para a vida da gente, mas até mesmo para a vida da gente como estudantes da palavra. Veja, quais são esses parâmetros ou mandamentos genéricos do Pacto das Obras? Como eu te falei, eles são conhecidos também como mandatos ou ordenanças da criação. Essa forma de se referir a ele, ordenanças ou mandatos da criação, busca refletir o fato de que essas são coisas que Deus escreveu, por assim dizer, na própria estrutura da criação. É como se fosse, digamos assim, um programador de informática hoje. Ele escreve os códigos que vão estar na estrutura daquele software, e aí ele, naquela própria estrutura, ele escreveu essas coisas. Por isso que sempre que se mexe com um desses aspectos, o que a gente vê é desordem, confusão, maldade, desgraça no mundo ao nosso redor. Então, ainda que Adão ele não fosse ser testado diretamente nesses pontos, cada uma dessas ordenanças ou mandatos são integrais ao pacto das obras, na medida em que eles vão revelar mais a respeito da própria natureza desse pacto, que é um relacionamento contínuo, não só uma coisa assim, olha, não coma daquele fruto ali, o resto faz o que tu quiser. Então veja, qual é o primeiro mandato ou ordenança da criação? Primeiro que a gente vê por ordem lá é a procriação. Em Gênesis 1, 28, Deus ordena a Adão: multiplique-se e encha toda a terra. Veja, a procriação ela não é um dever apenas para Adão, mas não apenas um dever para Adão, por assim dizer, mas uma obrigação que traz consigo uma variedade de bênçãos. Uma bênção que é evidente mesmo no próprio estabelecimento dessa ordenança. Veja, no mesmo versículo, Deus ele ordena que Adão sujeite toda a terra. Ora, Adão tem diante de si a tarefa de sujeitar toda a criação. E os filhos a quem ele gerará, juntamente com a sua mulher, obviamente, ele encontrará neles auxílio e companhia nesse trabalho. Então veja que a obediência na procriação, assim, facilitará a obediência no domínio da terra. Mas não somente isso, a obediência a esse mandamento, ou a essa ordenança da criação, trará alegria ao coração de Adão ao criar os seus filhos. Veja, mesmo nesse mundo caído que a gente vive, a gente percebe que essas alegrias não desapareceram. Nós que somos pais sabemos disso. Há júbilo nas risadas e nas alegrias, dá um certo prazer em poder observar traços que nos lembram não só um ao outro, mas até aos nossos parentes mais distantes. É indescritível descrever a alegria de ver o seu filho, eu imagino, ainda não sei, mas imagino confessar o nome do Deus vivo,
como seu próprio Senhor. Há um sentido em que marido e mulher crescem ou poderiam ter o potencial de crescer ainda mais próximos como família, à medida em que eles enfrentam mais esse desafio juntos. Mas então veja, não é uma opção, não são as opções da criação que Deus deu a Adão, mas são as ordenanças da criação. São as coisas que Deus escreveu na própria estrutura do universo. E por meio dessas ordens, Deus abençoa Adão. Veja, isso deixa um princípio muito claro aqui para a gente. Aquele princípio que a gente vai entender por que os salmos fazem. Oh, quanto amo a tua lei! É mais doce do que o mel. Por que isso? Porque é na lei do Senhor que a gente encontra a verdadeira bênção. Meus irmãos, a bênção não é um carro novo, não é um emprego dos sonhos. Propriamente, ser abençoado é ser habilitado a fazer aquilo para o que tu foste criado. E você foi criado para viver numa aliança com esse Deus. E é na obediência a esse Deus que você demonstra o seu amor para Ele. Esse é um princípio muito claro nas Escrituras, antes mesmo do pecado. Veja só, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Isso já está muito claro, não é uma invenção de Jesus, não é uma invenção de Moisés. Então, quando você pensar, quando você não tiver deleite no seu dever, quando você não tiver prazer naquilo que você deve fazer, que você entende que Deus está mandando você fazer, aqueles deveres, eles não são para subjugar você, eles servem para te lembrar onde o teu coração deveria estar, mas ele não está. E ao mesmo tempo em que, por meio de Cristo agora, tá? Para você cristão, ao mesmo tempo, você tem aquele que pode levar o teu coração para lá, aquele que traz a vida, aquele que dá o fôlego de vida, o próprio Espírito que ele soprou sobre os discípulos. Veja só, nós somos novas criaturas de fato. Segunda coisa que eu queria ver para a gente concluir hoje, por causa da hora. Domínio. Em primeiro lugar, a gente vê a procriação. Em segundo lugar, a gente vê domínio aqui. A gente já mencionou aqui em Gênesis 1:28, Deus ordena a Adão que sujeite toda a terra. O termo sujeitar, aqui usado por Deus nessa segunda ordenança, carrega a ideia de você conformar súditos de um reino ao seu governante. Ou mesmo, talvez, você pudesse colocar uma imagem na sua cabeça. Antigamente, os imperadores, os governantes, eles colocavam suas imagens nos locais onde eles governavam, a fim de declarar, aqui, bota a imagem de César, isso aqui pertence a Roma. Então, no sentido do homem agora, portando a imagem e semelhança de Deus, à medida em que ele se multiplicasse, ele estaria multiplicando a imagem de Deus e assim sujeitando toda a terra ao domínio do seu rei. Veja, esse mandamento abrangente, muitas vezes ele é mal interpretado de duas maneiras. Em primeiro lugar, é muito comum a gente reduzir a obrigação aqui estabelecida com a obrigação de simplesmente trabalhar. Embora o trabalho aqui faça parte desse mandamento divino, essa ordenança de Deus de sujeitar a terra envolve muito mais do que apenas o plantar e colher. Em segundo lugar, muitos vão presumir que sujeitar a terra aqui significa subjugá-la de maneira hostil, como se a criação fosse algo inerentemente rebelde. No caso de Adão, especificamente, isso não é o caso. Veja, antes da queda não havia hostilidade nenhuma, ou resistência mesmo na criação, seja da terra, seja dos seres vivos. Tudo havia sido criado para a glória de Deus e havia sido declarado como bom pelo próprio Deus. O pecado não havia corrompido essa ordem. Então, de certa forma, com isso em mente, perceba que Adão, em si mesmo, ele refletia a condição da criação do mundo antes da queda. Eles foram feitos e tinha todo o potencial para viver para a glória de Deus. Adão em sua justiça original e a terra em sua falta de resistência ao cultivo do homem. Mas ambos, tanto Adão quanto a terra, necessitavam orientação e instrução. E é isso que Deus está dando para Adão. Ele está falando com Adão. Isso é a revelação especial que está acontecendo aqui.
Veja, Adão ele estava recebendo orientação, instrução por meio dos mandamentos de Deus. E a criação deveria receber essa instrução, essa direção por meio de Adão, como representante de Deus. Como se, já ouvi uma ilustração assim, como se Deus tivesse fundado a loja e aí colocasse Adão como gerente, entregasse as chaves para ele e toma conta daqui das minhas coisas. Deus reinava sobre toda a criação. E o dever de Adão era trabalhar para que tudo magnificasse o Criador que governava sobre ela. Veja que interessante. Eu não vou nem me gastar muito aqui, mas a gente vai dar um pulo na próxima aula daqui para a grande comissão, meus irmãos. Veja que interessante você pensar na nossa missão como um paralelo a isso aqui. A ordenança, então, de sujeitar aqui não trata de uma luta contra uma criação desordenada, mas é um processo de conduzir um mundo que já era bom ao seu propósito final, que era o de refletir a glória do Criador. Então, eu quero que você veja que essa ordenança ela não estabelece uma separação entre o trabalho direcionado a um objetivo e um descanso sem propósito algum. Veja, a missão que Adão recebeu aqui era abrangente. E era para sujeitar a terra, e tudo o que ele faz, absolutamente tudo, estava incluído nesse chamado. Desde parar, dormir, para que ele possa trabalhar, organizar o que ele ia fazer, independentemente da atividade. Em Gênesis 1:29, então, Deus revela uma das bênçãos mais palpáveis para aquele momento que viriam como fruto da obediência de Adão. Ao sujeitar o mundo ao seu redor, Adão ele ia ter suas necessidades supridas, porque a terra lhe daria livremente do fruto necessário para a sua sobrevivência, a gente lê. E essa provisão demonstraria para ele, acima de tudo, que não é apenas o seu esforço, mas é a sabedoria e a bondade de Deus que criou todas as coisas para operarem de uma maneira tão harmônica, estava agora sendo a sua grande bênção. Veja, eu queria que com esse ponto aqui a gente pudesse perceber um exemplo como essas coisas estão escritas na própria estrutura da criação e que quando elas são abandonadas, anomalias horríveis tomam conta do nosso mundo. Veja, nessa segunda ordenança da criação aqui de domínio, a gente vê que uma parte essencial dela é a constituição original que existe no próprio dignidade do ser humano, que existe uma conexão entre trabalho e salário, trabalho e recompensa. A terra daria a Adão o fruto do seu trabalho. Veja, embora sujeitar a terra aqui envolva mais do que trabalhar, isso certamente inclui o trabalho, porque o ser humano foi feito para trabalhar. O trabalho não é a maldição, como alguns dizem, mas é o suor, a dificuldade que vai vir por meio do trabalho. É por meio desse trabalho, então, que vem como uma bênção, como a ordem da criação, que homens e mulheres experimentam a provisão de Deus. Veja que quando a gente observa o curso da história, fica bastante evidente que separar provisão de trabalho desumaniza as pessoas. Pense na escravidão. Se as pessoas são forçadas a trabalhar sem receber a devida recompensa, a sua dignidade enquanto seres humanos é insultada. E elas estão assim passando a ser vistas até mesmo por outros como menos que humanas. Não é isso que acontece, que aconteceu em tantos lugares no mundo. Quando há uma dissociação entre o trabalho e o salário, a sua recompensa, o ser humano ele se torna praticamente um objeto aos olhos da sociedade. Agora vamos ver por outro ângulo. Da mesma forma, se homens e mulheres, a gente já vem logo a imagem aqui do menininho mimado, filhinho de papai, recebem recompensa ou salário sem esforço, eles se tornam egocêntricos, isolados de seus semelhantes, se achando melhor do que os outros, se achando acima da humanidade. Por que isso? Porque a humanidade foi criada com essa conexão fundamental entre trabalho e salário, entre trabalho e recompensa. Quando essa ligação é rompida, seja de que forma for, a própria humanidade é desfigurada. Você veja, tanto de um lado
como de outro. Tanto trabalho sem recompensa, como recompensa sem trabalho. Desfigura o que é ser humano. Nesse sentido, veja só, a ordenança de se sujeitar ressalta um aspecto essencial das ordenanças da criação, que eu vou passar a continuar a mostrar a vocês à medida que a gente termina elas, na nossa próxima aula. Elas estão entrelaçadas no próprio tecido, por assim dizer, do que significa ser homem ou mulher, ser humano. Por meio dessas ordenanças, o que Deus está fazendo é ordenando que Adão viva de acordo com a sua natureza. Não é o contrário. Veja, Deus está ensinando a Adão como ele deve viver para ele viver em conformidade com quem ele é, com quem Deus o criou para ser. O Deus que criou a humanidade aqui está ensinando a Adão o que significa ser humano. Deus ele não está coagindo Adão, mas ele está revelando a Adão como viver a sua vida. Do jeito que eu comecei, queria concluir, em sua plenitude. Isso não significa, é claro, que em um mundo agora caído, pós-queda, alguém precise obedecer, por exemplo, a ordenança da procriação, a ordenança do casamento. Veja, Paulo mesmo vai dizer, se for possível para você e você quiser se dedicar à obra como eu, é bom que você fique solteiro. O próprio Cristo, se você for parar para pensar, nunca casou, nunca teve filhos. Então, isso não é uma ideia de que você precisa fazer tais coisas para ser completo. Mas veja, Adão ele estava ali numa condição única de pioneiro da humanidade. Então nele estava todo tipo, todo germe, toda a semente do que significava ser humano. Então Deus, por meio dessas ordenanças da criação que ele deu àquele cujo nome significa humanidade, ele estava ensinando a nós os contornos do que significa ser humano. Irmão, uma das coisas que mais me envergonha numa cultura na qual cresci, não na minha família doméstica, mas é a cultura de tirar vantagem dos outros. Os irmãos, a gente sabe do jeitinho, a gente sabe, vocês sabem do que eu estou falando. Não vamos aderir a isso não é nosso. Veja, a ideia do trabalho e recompensa. E essa humanidade aqui, como a gente viu em Gênesis 2:18, exige portar a imagem divina em comunidade. Não apenas na comunhão do casamento. Quando você vai ver a ideia do casamento ali, o casamento é apenas a porta de entrada para todos os outros relacionamentos. Amizades, paternidade, maternidade, relacionamento entre irmãos. Que desgraça que foi esse primeiro deles, né? Resultando até em morte. Além disso, a humanidade aqui que exige a procriação também sacrificial que vem por meio da fé. Aqueles que são gerados por meio de você, como Paulo dizia que ele tinha um filho na fé. 1 Timóteo 1:2, conforme 1 Coríntios 4:17. Veja, é interessante, meus irmãos, e eu queria encerrar com isso. É interessante a gente perceber que muitas vezes quando a gente para pensar em santificação por conta do individualismo da nossa cultura, aqui ainda mais do que da nossa pátria mãe, mas ainda também no Brasil também, tem essa ideia do ser humano moderno hoje que a gente está com o nosso celular e a gente faz o nosso e acabou o mundo que se exploda. E aí a gente às vezes transfere isso para a nossa devoção. A gente começa a entender que uma atitude devocional é eu me isolar, me trancar no quarto, orar, ler minha Bíblia e é só isso que é devoção. Ora, há um momento para isso, é claro que há um momento, mas não é só isso. Existe um aspecto, um âmbito da devoção que é muito negligenciado hoje, que é a devoção corporativa. A igreja, ela recebe os dons de Deus a fim de edificação mútua. Os dons na igreja de Cristo, eles servem ao propósito de edificação mútua. Então, nós ajudamos e participamos com Deus na edificação uns dos outros como instrumentos, seja por meio da pregação da palavra, seja por meio do serviço, seja por meio de uma oração, seja por meio da simples presença na vida uns dos outros. Esse é um assunto muito rico, meus irmãos, por isso que eu quero tratar dele com calma, que eu queria trazer algumas dessas aplicações para que a gente pudesse estar vendo como muitas vezes é um momento da história humana que às vezes parece ser só
Aos olhos de muitos, só uma brincadeira que Deus fez. Eu já ouvi um amigo que eu estava evangelizando falar, isso é uma brincadeira que Deus fez com o homem, de proibir ele de comer aquela árvore. Mas como é mais do que isso? E como nos ensina a respeito do que é ser, de fato, imagem de Deus, nesses contornos que Ele nos dá. Que a gente possa estar crescendo no conhecimento da graça do nosso Redentor, que é o novo Adão, que, como veremos, cumpriu tudo isso de uma maneira que não somente nos deixou um exemplo, mas por meio do Espírito nos dá o poder para caminharmos com Ele. Amém. Alguma pergunta ou perguntas que os irmãos queiram fazer antes da gente encerrar com oração? Então a irmã está perguntando, eu vou repetir aqui só porque algumas pessoas quando ouviram a gravação pediram para eu repetir a pergunta, porque não dá para ouvir. A irmã está perguntando se o Pacto das Obras se refere a algo que Deus fez e depois a algo que nós fazemos. O Pacto das Obras é chamado, ele tem diversos nomes que as pessoas se referem a ele. Um deles é o Pacto das Obras. E quando a gente pensa na ideia do Pacto das Obras, a gente está se pensando no princípio que se contrapõe ao princípio da graça, que vai ser inaugurado quando o Redentor for aquele que for cumprir os termos da aliança. Então, é chamado de Pacto das Obras porque a condição é total, perfeita, plena e perpétua obediência. Seria, no caso, as obras aí seria o meio da gente pegar a vida eterna. Só que houve uma falha. E aí eu estou falando de várias coisas que Deus fez a fim de demonstrar que o pacto em si, ele não se resume a apenas aquela proibição de comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela proibição foi apenas o foco imediato do teste específico que Adão falhou. Mas as ordenanças, o relacionamento pactual, ele se estende muito mais do que a isso. Ele se estende a todas essas coisas que a gente está chamando de mandatos ou ordenanças da criação. Então, só voltando, circulando de volta para a sua pergunta original, quando a gente fala Pacto das Obras, a gente está se referindo ao meio pelo qual a promessa do pacto, que é a vida eterna, seria conquistado por Adão, caso ele tivesse cumprido, por meio das suas obras, que seria a obediência. Só que ele falhou. E aí agora, todos aqueles que tentam esse caminho também já estão condenados a falhar, até porque não são perfeitos como ele era por ocasião da criação. Por isso que a gente precisa de Cristo. Entendeu? Certo? Certo. Isso. Isso. E a provisão, o que o homem faria, está dizendo, quando você pensa em obra, você pensa em algo que você faz. E está certo. O pacto das obras, ou da vida, ou da criação, são formas diferentes a se referir àquele relacionamento entre Deus e Adão, enfatizando aspectos diferentes. Quando eu falo pacto da vida, eu estou enfatizando a promessa, que seria, caso você cumprisse o pacto, viria a promessa da vida, daí pacto da vida. Quando eu chamo pacto da criação, eu estou simplesmente enfatizando o momento em que aquele pacto foi firmado. Quando eu falo pacto das obras, eu estou falando o meio pelo qual a promessa seria fruída por mim, que é a promessa de vida eterna, que seria as minhas obras. No caso Adão, né? As obras de Adão, a obediência perfeita de Adão. Só que a gente sabe que ele falhou. E aí por isso que a gente precisa do pacto da graça, para que a gente possa desfrutar de um relacionamento pactual com o Senhor, íntimo e salvífico. É por isso que o pacto da graça é impossível de ser pelas obras. É impossível que o pacto da graça é impossível de ser pelas obras, só pelas obras de Cristo. A gente vai ver que o que Cristo fez foi exatamente cumprir o pacto das obras. Ele obedeceu perfeita, pessoal e perpetuamente.
É interessante, o R.C. Sproul, ele falava provocativamente: eu aprendi no seminário que eu fui salvo pelas obras, mas pelas obras de Cristo. E é de fato, ele vai vir como o segundo Adão para fazer aquilo que o primeiro falhou. Isso. Isso. Não há como, de fato. Não tem como. Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Nos sustenta, nos guarda, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos do Teu alento, do Teu Espírito para nos confortar, da Tua palavra para nos lembrar de quão amável Tu és, ó Deus. Quão maravilhoso e justo, acima do nosso entendimento. Tu és um Deus que possui uma ira santa, um amor comprometido com o nosso bem, ainda quando a gente procure, Senhor, nos livrar do Teu braço forte e corrermos em direção à morte. O Senhor nos sustenta. Senhor, o Senhor não permite, como prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém vai tirar as ovelhas do seu Pai da mão dele. Ó Deus, muito obrigado por ter nos dado um pastor de fato assim, que dá a vida pelas suas ovelhas, para que nele elas possam ter vida. Ó Deus, nos ajuda a entender, Senhor, e desejar a bênção de vivermos nesse mundo para a Tua glória. Ó Deus, nos ajuda a estarmos, Senhor, receptivos ao fato de que a gente não faz isso de maneira perfeita. Ó Deus, nos ajuda a cada vez mais pararmos de achar que a gente é referência para o mundo, do que é perfeito e que todo mundo deve se conformar a nós. Ó Deus, ajuda a gente a se olhar pelo espelho da Tua palavra. E assim como a gente se ajeita, Senhor, antes de sair de casa, que a gente possa estar sempre organizando a nossa alma diante do espelho da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade de meditarmos nos Teus preceitos, e nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, nesses estudos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.